noite. Me chamo Eleomar Bezerra, tenho 48 anos e moro em Ananindeua, no estado do Pará. A história que contarei aqui aconteceu em São Félix do Xingu, quando eu fui morar com a minha afinada avó, depois que meu avô morreu. Ela me contava muitas histórias do meu avô, mas uma em especial sempre me deu muito medo. É a que contarei a vocês agora. Então fique com a história do meu avô e a fera da lua cheia. Naquela época, a principal renda era trabalhar na pecuária ou nas plantações de cacau, que era onde eu trabalhava com meus irmãos e meu pai. O dinheiro era bem pouco, mas era o que tinha para se fazer, até que um amigo do meu pai chega em nossa casa falando sobre trabalhar em uns dias em um garimpo clandestino, que era comum por lá e proibido até os dias de hoje. Mas ia ser apenas alguns dias e nós voltaríamos com um dinheiro de meses de trabalho nas plantações de cacau. Nós estávamos bastante precisados e acabamos indo, eu e meu pai com ele, deixando meus outros irmãos com a minha mãe em casa. O homem falava que tinha passado um mês por lá e tinha ganho um bom dinheiro e estava voltando para ganhar um pouco mais e ficar sossegado. Eu e meu pai estávamos desconfiados de todo esse dinheiro que ele dizia ter ganho, mas mesmo assim iríamos até lá para ver com nossos próprios olhos. Era uma viagem de quase 12 horas a pé, pois o lugar era bem escondido, no meio da mata. O amigo do meu pai dizia saber bem o caminho, pois já tinha ido até lá várias vezes, e nós sempre desconfiados da história que ele nos contava. Uma hora ele parou, dizendo que iria fazer as necessidades na mata, e eu fiquei com meu pai, sentado esperando. Foi quando ele disse: "Filho, tô meio desconfiado desse cabra. Se ele acontecer algo comigo, você corre e só para quando chegar em casa." Eu balancei a cabeça, concordando, e o homem voltou para continuarmos. Andamos o dia inteiro e já perto de escurecer, chegamos no acampamento. O problema é que não havia ninguém lá. O lugar estava vazio e só tinha alguns buracos, lama, um rio mais à frente e velhas cabanas de madeira com as portas abertas. O homem que tinha nos levado então falou: "Será que a polícia descobriu e eles foram embora? Ou será que se mudaram?" Na hora, meu pai pegou nossas coisas e já íamos embora, mas a noite já estava chegando e pegar a mata no escuro não seria prudente. Acendemos um fogo e ajeitamos uma das cabanas para passar a noite por lá e pela manhã iríamos embora. O homem que tinha nos levado pedia desculpa ao meu pai toda hora, pois ele realmente não sabia que o garimpo tinha acabado ali. Deixamos o fogo bem alto, perto das nossas cabanas. Deitamos em uma delas. Antes de eu ir dormir, meu pai falou: "Vou ficar acordado enquanto você dorme, e mais tarde te acordo para que eu possa dormir. Não quero fechar os olhos sem você estar acordado, pois não confio nesse homem, principalmente depois de chegarmos aqui." Eu fui deitar e meu pai ficou sentado me deixando dormir por algumas horas. Foi quando acordei com ele muito nervoso, me mandando levantar e me preparar. Eu não entendi bem o que ele falava, mas fiquei de pé e perguntei onde está o amigo dele. Então ele falou. Nós escutamos uns barulhos de passos e ele levantou e correu para ver quem era. Ele correu na direção dos passos já faz meia hora e até agora não voltou. Esse cabra tá de tocaia com a gente. Então meu pai puxou uma peixeira que estava enrolada em uns panos e disse: "Se ele pensa que eu não estava preparado para algo ruim, ele está enganado." Meu pai me mandou calçar as botas e disse que iríamos até o rio e ficarmos lá. Eu perguntei por quê, mas ele disse que eu me apressasse. Então deixamos nossas coisas na velha cabana e fomos correndo até o rio, que o fundo dava no máximo até a cintura. Ficamos abaixados perto de uns galhos de uma árvore que
tinha lá, e meu pai olhava fixamente para a cabana que estávamos. Se passou mais de 1 hora e eu tremia de fria naquela água gelada, mas eu confiava no que meu pai estava fazendo, então não reclamava. Eu virei e perguntei: para onde será que foi aquele infeliz? Para deixar a gente sozinhos aqui? Então meu pai fez um gesto para que eu não fizesse barulho e apontou para o lado da cabana. A lua estava cheia naquela noite e vimos um enorme animal se aproximando e ficar rodeando a velha cabana onde estávamos. Meu pai pegou no meu ombro e nos abaixamos na água, deixando só a cabeça do lado de fora. E foi nessa hora que a criatura soltou um grito e derrubou a velha porta de madeira e entrou na cabana. Ela batia nas coisas lá dentro e fazia aqueles barulhos que eu nem sei como descrever. Então vimos o animal sair e começar a entrar nas velhas cabanas que tinha ao redor. Ele derrubou uma por uma, como se estivesse à nossa procura. Agora eu entendi o porquê do meu pai ter ficado na água. Nós estávamos vendo um lobisomem, e se estivéssemos ficado na cabana, estaríamos em pedaços agora. Ficamos o resto daquela noite assistindo o demônio destruir tudo ao nosso redor, e quase pela manhã ele foi embora. Quando o sol nasceu, eu e meu pai pegamos nossas coisas e saímos correndo, e perguntamos sobre o homem que tinha nos trazido. Meu pai, só calado, andava cada vez mais rápido, como se estivesse fugindo, e eu o acompanhava quase correndo. Continuamos pelo caminho aquele dia inteiro e perto do anoitecer chegamos em casa. Mesmo não sabendo o caminho, meu pai seguiu as trilhas e nós conseguimos chegar. Antes de entrarmos em casa, meu pai falou: não conte a ninguém o que vimos, deixe que só eu fale. E o homem que nos levou, pai? Eu perguntei. Será que ele morreu? Meu pai me olhou e falou: o homem que nos levou era o monstro que vimos. Eu não entendi por que meu pai pediu silêncio sobre o que vimos, mas obedeci. Quando entramos em casa, ele falou com a minha mãe que não tinha dado certo o trabalho e que tínhamos passado a noite por lá e vimos embora pela manhã. Perguntei a meu pai de onde ele conhecia o homem que nos levou, e ele disse: eu sempre o ouvia de tempos em tempos em um bar onde eu às vezes ia. Nós não éramos bem amigos, só conversávamos de vez em quando. Nunca pensei que ele nos levaria até o garimpo para tentar contra nossas vidas. Mas vamos esquecer esse assunto. Não quero que sua mãe saiba de nada. Muitos anos se passaram e eu me casei. E não morava mais com meus pais. Comecei a trabalhar em uma fazenda de gado aqui na região, onde ganhava um bom salário e tinha confiança do patrão. Um dia, ele me chamou e pediu que eu escolhesse 2 homens para ir acompanhar um caminhão que levaria algumas cabeças de gado para o outro município. Era uma viagem longa, era 7 horas para ir e 7 horas para voltar. Iria um homem com um motorista do caminhão e eu com o outro no carro atrás. Ao chegar no destino, nós passaríamos a noite por lá e voltaríamos no dia seguinte bem cedo. Pegamos a estrada e no caminho eu ia dirigindo o carro e conversando sobre as coisas da fazenda com os outros funcionários mais antigos de lá. Era um senhor de idade que há muitos anos trabalhava como um carpinteiro e já tinha visto muitas coisas nessas vidas. E papo vai, papo vem, entramos no assunto do garimpo. E como ele já tinha uma idade, eu perguntei se ele já tinha trabalhado em algum. E foi nessa hora que meu passado começou a voltar à tona, pois o homem ficou quieto por alguns segundos e eu perguntei se ele estava bem. Então ele me olhou estranho e disse que, quando chegarmos em nosso destino, ele contaria o porquê tinha ficado quieto. Pois era uma longa história. Eu sorri e mudei de assunto, pois dava para ver que algo tinha deixado incomodado. Quando chegamos, colocamos o gado nos cercados
e fomos jantar na casa do homem que tinha comprado os animais. Depois, ele nos mostrou os quartos onde iríamos ficar, e na hora de deitar, eu perguntei ao homem que veio comigo por que ele tinha ficado tão estranho quando comentei sobre trabalhar em garimpos. Então, ele começou a falar. Há muitos anos atrás, eu fui com meu irmão deixar uns mantimentos em um garimpo. Como o lugar era de difícil acesso, nós levávamos as coisas em cima de burros, pois de carro não chegava lá. Era uma viagem longa, dessas de ir num dia e voltar no outro. Quando chegamos, meu irmão entregou os mantimentos ao responsável do garimpo e ele nos pagou. Nós íamos passar aquela noite com eles, mas uma coisa que notamos foi que os homens pareciam assustados, como se temessem algo. Eu comentei com meu irmão que o lugar estava muito quieto e que tinha algo estranho. O responsável nos levou até onde eles preparavam a comida e nos sentamos lá. Então ele nos deu uma bebida e falou: esse garimpo está com os dias contados. Faz algumas noites que um animal que não sabemos o que é tem nos atacados. Os homens estão assustados, porque o bicho parece não ter medo de tiros. Ele fica andando pelo acampamento e arranhando as portas, assombrando todos aqui. Como vocês podem ver, aqui é um trabalho pesado e eles têm que dormir bem para aguentar. Só com esse bicho aqui é difícil. Nós éramos 30, agora somos apenas 16 e já tem alguns falando que no próximo pagamento vão embora. Com menos de 10 não tem produção, então vamos acabar indo embora. Que animal é esse? Eu perguntei, mas o responsável não sabia dizer, pois a criatura não parecia com nada que ele já tinha visto nas matas. Quando a noite chegou, eu fui amarrar os burros, perto de onde íamos dormir, e eles estavam inquietos, como nunca tinham visto antes. Foi quando um dos homens de lá falou: se eu fosse você, deixava eles soltos. Tem um bicho estranho que aparece aqui, tarde da noite, e deixar eles amarrados é sentença de morte. Deixo eles soltos, que se eles correrem para longe, vão saber o caminho de volta. Eu desamarrei os burros, pois o homem estava certo. Se algum bicho aparecesse, eles amarrados não teriam chance. Já era bem tarde, e uma coisa me chamou a atenção na cabana que eu estava. Os homens estavam todos sentados na rede e acordados. Nenhum dormia. Era como se ficasse acordado fosse caso de vida ou morte. Eu comecei a temer por minha vida, pois parecia mesmo seria uma situação ali. Foi quando começamos a escutar uns gritos horríveis vindo da mata, como se alguém estivesse morrendo. Eu levantei e já abri a porta, mas um dos homens me impediu e falou: se abrir, você fica lá fora, porque eu não vou abrir quando você pedir. Eu dei um passo para trás e só escutei aquele negócio correndo na frente da cabana que eu estava com meu irmão. Os burros lá fora saíram correndo na hora e só vimos o vulto pelas brechas de madeira. O fogo lá fora iluminava pouco, mas dava para ver bem que se tratava de um animal enorme. Todos os homens ali ficavam olhando pelas brechas e o estranho animal que rosnava lá fora. E eu também fui tentar ver o que era, mas quando olhei, acredite você ou não, tinha um lobo que andava de pé e que eu era maior do que eu, andando nas duas patas e sentindo o ar. Eu nunca vi um animal tão grande na minha vida. Ele dificilmente andava sobre 4 patas. Parecia saber que estávamos sendo observados e corria de cabana em cabana esperando a primeira oportunidade de atacar. Foi quando meu irmão falou: isso aí é um lobisomem, pode ter certeza, é um lobisomem. O demônio passou quase a noite inteira lá sobrando garimpo. Quando o sol nasceu,
os burros voltaram e eu e meu irmão já fomos logo se ajeitando para ir embora. Só que não voltamos sozinhos. Voltaram com a gente 15 homens naquela manhã, mas faltava um, pois o responsável disse que ele teria 16 ainda lá. Então ficamos sabendo que quem era o bicho estava assombrando o garimpo. Era o homem que faltava, que virava a criatura e assombrava a todos. Era um tal de Mendes. Ele tinha poucos dias no lugar, e como não estava ali, logo concluímos que ele era quem virava. Fomos embora todos, deixando o garimpo abandonado, e nunca mais tive notícias sobre aquele lugar. Depois de escutar a história do homem, eu contei a ele o que tinha acontecido comigo e meu pai, e ele falou que tivemos muita sorte em sobreviver à tocaia. Eu falei que quando voltássemos, eu perguntaria ao meu pai como se chamava o tal homem que nos levou no garimpo na época, para ver se estamos falando da mesma pessoa. No dia seguinte, eu deixei os homens em casa e fui até meu pai, perguntar como se chamava o infeliz que quase nos matou anos atrás. Ele coçou a cabeça, tentando lembrar, pois já tinha uma certa idade. Então falou: "Filho, se não me engano, era Mendes. Mas por que a pergunta?" Então contei ao meu pai o que tinha escutado, e era real. Nós tínhamos sido levados até o garimpo por um lobisomem, e era para estarmos mortos. Se meu pai não tivesse sido tão inteligente em suspeitar do maldito, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre aparece. Não existe nada oculto que não seja revelado, e mesmo que você esconda o seu passado, um dia ele sempre volta à tona. Foi assim que eu tive a certeza que o homem que nos levou até o garimpo era um lobisomem. Não sei se ele ainda está vivo ou já morreu, mas coitado daquele que acreditar em sua conversa fiada, pois não viverá para contar a história como estou fazendo agora. Boa noite.